Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Olha eu aqui de novo e nós vamos dar continuidade ao conteúdo da aula passada. Dessa vez a gente vai estudar as orações subordinadas adjetivas, tá? Vamos lá. As orações subordinadas adjetivas são aquelas que exercem função sintática de adjunto adnominal, própria do adjetivo. Estão relacionadas ao nome da oração principal e vêm introduzidas por um pronome relativo, tá? A gente precisa ficar atento, porque diferente das demais orações subordinadas, as subordinadas adjetivas serão introduzidas por um pronome relativo, e esse pronome relativo vai exercer função sintática do termo a qual ele se refere, tá? Vamos observar aqui. Admiramos os alunos estudiosos. Estudiosos, na primeira oração, que é uma oração de período simples, né, uma oração absoluta, exerce função sintática de adjunto adnominal, especificando o substantivo alunos. Abaixo eu tenho admiramos os alunos que estudam. Eu já não tenho mais uma oração. Agora, aliás, eu não tenho mais uma expressão simples. Eu tenho, na verdade, uma oração, desculpa. E essa oração agora vai ser classificada como oração subordinada adjetiva, porque ela exerce função sintática de adjunto adnominal e exerce função própria do adjetivo. As orações subordinadas adjetivas, elas são simples, porque elas só apresentam duas classificações, né? Que são as orações subordinadas adjetivas restritivas e as orações subordinadas adjetivas explicativas. As subordinadas adjetivas restritivas são aquelas que restringem, isso é, limitam o significado do nome a que se refere. Ok? Elas se referem especificamente àquele substantivo, né, do qual elas estão se relacionando na oração, diferente das explicativas. Vamos lá. Sagarana é um livro cujos contos recriam o ambiente rude do sertão brasileiro. Nesse caso, eu tenho a oração subordinada adjetiva, que é introduzida pelo pronome cujo, e ela se refere ao substantivo da oração principal, que é o substantivo livro. Nesse caso, eu estou restringindo o significado, eu estou falando de um único livro, e é o livro Sagarana, ok? É somente nesse livro que os contos recriam o ambiente rude do sertão brasileiro, ok? Orações subordinadas adjetivas explicativas. O próprio nome já diz, elas vão explicar, elas vão acrescentar uma informação a mais. Lembra que na aula passada eu falei para tomar cuidado para não confundir as orações subordinadas, subordinadas substantivas apositivas com as explicativas, porque elas têm um campo semântico muito similar. Ambas acrescentam uma informação. A diferença é que a subordinada adjetiva, ela é introduzida por um pronome relativo, e esse pronome relativo vai exercer função sintática do termo anterior, que é o termo da oração da qual ele se refere, tá? Então, as explicativas, elas não restringem a significação do nome, ao contrário, elas vão atribuir uma característica que é própria dele. O homem, que é um ser racional, diferencia-se dos animais pela linguagem. O velho papagaio, que parecia humorístico, dá-me agora grande pena. Na primeira oração, né, a oração está entre vírgulas, que é um diferencial. As restritivas, elas nunca, jamais, nunca nessa vida virão separadas por vírgula. Já as explicativas, você tem um elemento gráfico que te ajuda a identificar essa oração, né, que é o uso das vírgulas, mas muito cuidado, não é o único elemento que você vai utilizar para classificar essa oração. Você precisa também identificar se ela é introduzida por um pronome relativo ou não, ok? Então, entre a restritiva e a explicativa, a gente tem um elemento gráfico que é a vírgula, que nos ajuda a identificar visualmente. A oração subordinada adjetiva explicativa, né, como o próprio nome já diz, ela atribui uma
explicação, ela não está restringindo a significação do nome a que se refere, né? Uma vez que essa característica que ela dá, e no caso aí a do homem, equivale para todos os homens, porque todos os homens são seres racionais. E é isso que os diferencia dos animais. Se a gente voltar lá no outro exemplo, vamos voltar lá. Opa! A gente volta lá no outro exemplo, as orações subordinadas restritivas, elas delimitam os significados, elas especificam o significado. Não é todo livro que recria o ambiente rude do sertão brasileiro, eu estou falando de um livro específico, que no caso é o livro Sagarana. Entendeu aí a diferença? Delimitar o significado é especificar, é uma característica própria desse substantivo, é uma característica própria desse livro. Nas explicativas, não. Essa característica que eu apresento aqui, um ser racional, ela não é uma característica específica de um único homem. Ela é uma característica comum a todos os homens. E assim como as restritivas, elas exercem função de adjunto adnominal. É a função sintática, é adjunto adnominal, mas a gente não vai classificar essa oração como oração subordinada adjuntiva adnominal, porque isso não existe. A gente vai classificar essa oração como oração subordinada adjetiva. E aí você tem que olhar, ela está restringindo? Ela está falando especificamente de um único ser? Então ela é uma subordinada adjetiva restritiva. Ela está falando de uma característica que é própria a vários seres, que é comum, na verdade, a vários seres, então ela é explicativa. Se isso não foi suficiente para te ajudar a identificar a oração subordinada adjetiva, né, para diferenciar se ela é restritiva ou se ela é explicativa, você vai apelar para o elemento visual, que é o isolamento pelas vírgulas, tá? Todas as orações subordinadas explicativas, elas virão isoladas por vírgulas, mas esse não é o único elemento, porque a gente sabe que a vírgula serve para separar sintaticamente elementos que estão deslocados na frase ou para isolar esses elementos, que é o caso da oração subordinada explicativa, tá? E o outro ponto importante é que todas as orações subordinadas adjetivas, elas são introduzidas por pronomes relativos, que aí a gente precisa olhar com cuidado. Se você não lembra quais são os pronomes relativos, se você deu uma esquecidinha aí quais são os pronomes relativos, o que você vai fazer? Muito bem, você vai lá no Google ou vai procurar um livro e vai pesquisar o que são pronomes relativos. Por quê? Porque esses pronomes relativos, eles vão exercer funções sintáticas dos termos ao qual eles se referem. Que aí a gente vai agora para essas funções sintáticas. Os pronomes relativos, eles vão exercer as funções sintáticas do termo que ele se refere. Então, esse termo pode ser um sujeito, um objeto, um complemento, um adjunto. Qual é a função do termo que ele se refere? Ele vai exercer essa função. E aí, meu povo, tem que lembrar que não é porque um termo se refere a um sujeito que ele vai ser um sujeito. Não é porque um termo se refere a um objeto que ele vai ser um objeto. Não. Você vai ter que identificar qual é o termo que ele se refere da primeira oração e qual é a posição desse termo na segunda oração, ok? Vamos lá? As principais funções sintáticas desempenhadas pelos pronomes relativos são sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, predicativo do objeto, complemento nominal, adjunto adnominal, agente da passiva e adjunto adverbial. Todos esses termos já foram estudados anteriormente quando a gente estudou os termos da oração que compõe o período simples, ok? Então vamos lá. Quando é que o pronome relativo vai exercer função de sujeito? Quando ele se referir ao termo e esse termo estiver na segunda oração numa posição de sujeito. Aí vamos observar aqui que nessa oração que a gente tem aqui, Fortaleza, que é a capital do Ceará, é uma linda cidade, a gente tem um período composto por oração, né? Essa oração que está aqui isolada entre vírgulas, a gente já sabe que é uma oração adjetiva explicativa. E o pronome relativo que introduz
A oração adjetiva, ele se refere à Fortaleza. Quem é a capital do Ceará? Fortaleza. E se você observar, a gente consegue substituir, ó. Fortaleza é a capital do Ceará, Fortaleza é uma linda cidade. Coincidentemente, aqui, Fortaleza é o sujeito da oração principal, Fortaleza é uma linda cidade, e o que também exerce função de sujeito da segunda oração, que no caso aqui é a oração subordinada adjetiva explicativa. Mas por que ele exerce função de sujeito? Porque ele está desempenhando, ele está no lugar, na verdade, do sujeito, ok? Então, não é que vai sempre coincidir que o termo que ele faz referência vai carregar a mesma função. E isso a gente vai ver na segunda oração. Os trabalhos que faço me dão prazer. Nesse caso aqui, eu tenho um pronome relativo que vai exercer função de objeto direto. Aí vamos nós, ó. Os trabalhos que faço me dão prazer. A oração adjetiva, que faço. Os trabalhos me dão prazer. O pronome relativo que se refere a os trabalhos. Os trabalhos é o sujeito da oração principal. Os trabalhos me dão prazer. A oração subordinada aí é que faço. Faço o quê? Os trabalhos. O pronome que se refere a quem? Os trabalhos. Só que nessa segunda oração ele já não vai ser um sujeito, ele vai ser um objeto direto. Faço os trabalhos. Observou? Para ficar atento. Então, nesse caso, ele é um objeto direto porque ele está se relacionando com o verbo fazer, completando o sentido desse verbo, porque quem faz algo. O que você faz? Os trabalhos. Só que eu tenho um período composto. Nesse caso, eu tenho um período composto por orações subordinadas, onde a primeira oração é os trabalhos me dão prazer e a segunda oração é que faço. Dentro de uma construção com coerência, os trabalhos que faço me dão prazer. Você não vai repetir os trabalhos, faço me dão prazer. Não teria sentido, ok? Objeto indireto. Quando é que ele vai ser objeto indireto? Quando ele se relacionar com o verbo transitivo indireto. Portanto, ele vai completar o sentido de um verbo que é transitivo indireto. As pessoas de quem gostamos compareceram à festa. De novo, quem é a oração principal? As pessoas compareceram à festa. E aí, bem no meio, eu tenho uma adjetiva restritiva. De quem gostamos? Eu estou falando de pessoas específicas, que são as pessoas que compareceram à festa. Então, de quem se refere a pessoas e completa e se relaciona com o verbo gostar. Estão entendendo? Ele vai se referir a um termo e vai se relacionar a outro. Se referir ao termo que ele substitui. As pessoas. De quem é que você gosta? Das pessoas. O verbo gostar é o quê? Transitivo indireto. Se você observar a oração adjetiva aí, além de ter o pronome relativo, ela também tem uma preposição. E essa preposição está aí porque ela é exigida pelo verbo gostar. Quem gosta, gosta de algo, tá? Predicativo do sujeito. O atleta saudável, que ele sempre foi, hoje está fora das gente do céu. Eu cometi um erro aqui, desculpa. Na verdade, não tem essa primeira vírgula aqui, tá? O atleta saudável, que ele sempre foi. Essa segunda vírgula aqui também não existe. Essa segunda não existe, existe só a primeira, desculpa. Hoje está fora das pistas por causa de um acidente. Acontece. Meu Deus do céu, só tem erro na aula do terceiro ano. Prossigamos. O atleta saudável, que ele sempre foi, hoje está fora das pistas por causa de um acidente. Oração principal. O atleta saudável hoje está fora das pistas por causa de um acidente. Ele sempre foi. Ele quem? Ele sempre foi o quê? Na verdade, saudável. Observe que o pronome relativo aqui se refere a saudável e se relaciona com esse verbo aqui, que no caso é o verbo ser, que está funcionando como predicativo do
sujeito. Ele sempre foi saudável. Sempre dá para você fazer a substituição sem nenhum problema, tá? Então, para ter certeza que aquela função sintática que você está analisando é a correta, você faz a substituição, porque sempre é possível, ok? Sigamos. Predicativo do objeto. Ele não é mais o jogador ágil que todos julgavam até o ano passado. O que aí vai se referir a quem? A ágil. Oração principal. Ele não é mais o jogador ágil até ano passado. A oração adjetiva, que todos julgavam. Esse que se refere a ágil. Todos julgavam o jogador ágil. Acabou. Ok? Por isso que ele é um predicativo do sujeito. Função sintática de complemento nominal. O filme a que fizeram referência foi premiado. Observem que, de novo, eu tenho um pronome relativo que é introduzido por uma preposição. E por que essa preposição está aí? Porque a gente sabe que todo complemento nominal é introduzido por uma preposição. Então, o filme a que fizeram referência foi premiado. Esse que aí se refere a quem? Ao filme. O filme foi premiado. Fizeram referência ao filme. Ok? Por isso que ele é um pronome relativo e por isso que ele exerce função sintática de complemento nominal. Sigamos. Próxima. Adjunta nominal. O menino cujo pai é médico deverá seguir a carreira do pai. Se vocês observarem também, o cujo aí, além de exercer a função sintática de adnominal, ele tem um valorzinho de pronome possessivo, o pai dele. O menino cujo pai é médico deverá seguir a carreira do pai. O menino deverá seguir a carreira do pai. Ok? Então, aí no pronome cujo, ele vai ter uma funçãozinha de pronome possessivo. O pai dele. Entendeu? O pai do menino. O menino cujo pai é médico deverá seguir a carreira do pai. O menino deverá seguir a carreira do pai. O pai do menino é médico, ok? Então, ele vai ter aí um valor de pronome possessivo. Isso acontece somente com os pronomes que exercem função sintática de adjunta nominal, mais especificamente com o cujo, ok? Ficou claro? O menino cujo pai é médico deverá seguir a carreira do pai. O menino deverá seguir a carreira do pai. O pai do menino é médico. Clareou agora? Show! Agente da passiva. O jornalista por quem fui entrevistado deixou-me bem à vontade. O jornalista por quem fui entrevistado deixou-me bem à vontade. Eu fui entrevistado pelo jornalista. Então, por quem aí também vem introduzido pela preposição, porque o agente da passiva é introduzido por uma preposição. A preposição por e suas derivações, pelo, pela, por aí vai, ok? Então, é por isso que ele é introduzido pelo pronome relativo. E ele se refere ao substantivo, à expressão, na verdade, o jornalista. Então, o jornalista deixou-me bem à vontade. Fui entrevistado pelo jornalista. Joinha para vocês. Adjunto adverbial. A cidade em que moro é bastante tranquila. Moro na cidade. Tranquilos? Joinha? Tudo claro? Eu espero que sim. Pois bem, meu povo. E essa foi a nossa aula. Obrigada. E mais uma vez, até a próxima aula. Menino, tô gostando desse negócio de dar aula online. Daqui a pouco eu vou pedir para vocês dar like, se inscrever no canal e compartilhar com os colegas. Mas eu não vou fazer isso porque vocês não estão no YouTube.
Tchau, pessoal. Até a próxima aula.